A paz do Senhor, meus amados, estamos novamente aqui nesta quinta-feira para trazer o nosso alimento espiritual, que é a palavra do nosso Deus. E para você que está recebendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou me apresentar. Meu nome é Marcos, sou pregador do Evangelho de Cristo, meus amados. Estou praticamente quase todos os dias através deste canal aqui no YouTube para trazer o nosso maná espiritual, a palavra de Deus para as nossas vidas, para que possamos, meus amados, nos fortalecer na palavra do nosso Deus, para que possamos vencer as batalhas espirituais que é impostas sobre as nossas vidas, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, não brinca, meus amados, ele fica ao derredor tentando plantar ciladas sobre as nossas vidas, mas Satanás é um derrotado, é um perdedor, porque maior é o do que está em nós do que está no mundo, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor, amém? Então, se você quer ser abençoado por este canal, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, clique nela, aqui do lado tem um sininho, clique, por quê? Porque toda vez quando eu postar mensagens novas aqui no nosso canal, você irá receber notificação no seu celular, te avisando que tem maná do céu para você se alimentar, te avisando que tem uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, amém? Então a palavra de hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, e assim nos fala a palavra do nosso Deus. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai, serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado em ti, porém, se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Amém, meus amados? Aqui nesse capítulo 28 de 1 Crônicas, Davi junta toda a congregação, junto com seu filho Salomão, para falar sobre a sucessão do seu trono. Davi diz o seguinte: que Deus o escolheu dentre a casa de teu pai para reinar sobre Israel. E como forma de gratidão, Davi queria, meus amados, construir um templo para Deus, mas Deus não deixa. Deus diz para Davi o seguinte: Davi, você é um homem de guerra, na sua mão tem muito sangue, então eu vou escolher para reinar em teu lugar e construir o templo o seu filho Salomão. Então depois, meus amados, desta palavra para com o povo, Davi chama seu filho Salomão e dá um conselho de homem sábio para ele, dizer o seguinte: Salomão, você vai reinar em meu lugar, mas para que o seu reinado seja próspero e abençoado, segue esse conselho. Serve ao Senhor com sinceridade, ser perfeito diante do Senhor, buscar Ele em todo o tempo, porque se você assim não fizer, Deus vai te rejeitar, seu reinado será fracassado. Então depois disso, meus amados, Salomão começa o seu reinado, ele começa bem, mas durante a sua jornada ele fracassa, porque Salomão, meus amados, se esqueceu dos conselhos de seu pai. E com isso Salomão deixou que a vaidade deste mundo e as paixões deste mundo tomassem o lugar de Deus na sua vida. E o que nós aprendemos aqui, meus amados, nós aprendemos o seguinte: quando Deus tem um chamado, tem um propósito, meus amados, nós temos que aceitar o chamado e seguir o propósito ao qual Deus nos colocou nas nossas vidas. Mas para que esse chamado seja bem sucedido, para que a nossa jornada seja bem sucedida, nós temos, meus amados, que seguir o conselho ao qual Davi deu para o seu filho Salomão: buscar a Deus em todo o tempo, buscar, meus amados, ouvir a voz do Senhor, andar com sinceridade para com Deus, meus amados, para que a nossa jornada, os nossos caminhos seja perfeito, seja bem sucedido. Porque se nós fizermos como o rei Salomão, começar bem, mas terminar mal, meus amados, nós seremos fracassados. Porque, meus amados, a nossa jornada tem que ser bem sucedida em todo o tempo, para que o propósito de Deus se cumpra nela. E para que isso venha acontecer, nós temos que estar com Deus em todo o tempo. Não podemos deixar, meus amados, que a vaidade deste mundo e as paixões deste mundo tome lugar de Deus em nosso coração. Amém? Glórias a Deus. Então tome cuidado. Você quer que seus caminhos sejam bem sucedidos em todo o tempo? Quer que o propósito de Deus se cumpra em sua vida em todo o tempo? E você não seja um fracassado? Ouve, escute os conselhos do rei Davi, ao qual ele deu ao seu filho Salomão. Seja perfeito para com Deus, ande com integridade diante de Deus, obedeça ao Senhor, porque você assim o fizer, seus caminhos serão prósperos e abençoados, e sua jornada será feliz. Amém? Glórias a Deus. Que palavra abençoada, meus amados, o qual nosso Deus nos deu nesta quinta-feira. Então depois, meus amados, que você vê e ouvir esse áudio, não esqueça, deixe seu like, tá bom? Porque assim você fizer, você vai estar dizendo ao YouTube o seguinte: a palavra que você viu, ouviu é uma coisa boa. Então assim o YouTube vai propagar a palavra de Deus nas redes sociais, amém? E depois também deixe os seus comentários,
tá bom? E aqui embaixo tem a palavra compartilhar. Compartilhe e colhe o nosso link aí nos seus grupos de relacionamento, no seu WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Ou se por acaso, meus amados, você tem um amigo ou familiar que precisa de ouvir a palavra de Deus, mande para ele, porque a palavra de Deus tem o poder para libertar, salvar e transformar vidas, amém? Depois que você fazer tudo isso, não esqueça, tira um momento para com Deus, vai lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, lê todo o capítulo, para que você venha se encher da palavra de Deus, para que você venha ter mais intimidade para com Deus, amém, meus amados? Glórias a Deus. Então faça, ou faça não, escute os conselhos do rei Davi, ande com integridade para com Deus, seja sincero com Deus, ande nos caminhos do Senhor, para que a sua jornada seja bem sucedida do começo ao fim, amém? Glórias a Deus, e o mais importante de tudo, meus amados, Jesus te ama.